Quando você resolve fazer uma viagem, há N fatores que você deve colocar no papel. Principalmente quando se trata de fator financeiro. Sim. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês alguns valores que você vai gastar se você estiver planejando uma viagem para os Estados Unidos, mais especificamente em San Diego, na Califórnia. Vamos lá? Ó, antes de falar pra vocês os valores propriamente dito, eu vou te dar uma média mensal do seu custo mensal morando em San Diego, seja como turista ou como estudante. Mas antes disso, eu quero falar pra você os seus gastos que você pode ter pré-viagem, tais como passaporte. Se você não tem passaporte, você vai ter que requerer o seu passaporte e você vai gastar em média hoje R$ 257,25 para tirar o seu passaporte. Tendo em mãos o seu passaporte, você vai requerer o seu visto de viagem para os Estados Unidos, seja como turista ou como estudante. Como turista, você vai pagar uma taxa de $160. Quando eu paguei, que foi o ano passado, em agosto, eu paguei R$ 544, esses $160. Se você for requerer como estudante, você vai pagar uma taxa de $200, que aí você vai pegar, são $200, vai ver a cotação de quanto tá o dólar hoje, vai converter, na verdade não hoje, no dia que você for pagar, porque o dólar muda toda hora, a cotação muda toda hora, mas você pode ter uma base de quanto você vai pagar. Por exemplo, se o dólar estiver R$ 3, você vai pagar R$ 600 para tirar seu visto de estudante, tá? E assim, no visto de estudante tem uma pequena diferença. Para você requerer o visto de estudante, você já tem que ser matriculado na sua escola futura. Seja escola de inglês, seja universidade, seja curso de extensão, você já tem que ser matriculado nessa escola. Porque você precisa de um documento que chama I-20, que esse documento diz que a escola te aceitou como aluno para apresentar no requerimento do seu visto de estudante. Por isso que você tem que pagar a escola, porque você precisa do documento. E aí a escola vai te cobrar uma taxa, que varia de escola para escola. Eu conheço uma escola que cobra $500 de taxa. Tem escola que cobra $100 de taxa, que seria a matrícula mais o primeiro mês, que seria só a matrícula. Então, depende muito, tá? Tendo em vista seu passaporte, paga o passaporte, requerer o visto, turista ou estudante. O próximo passo, você vai continuar planejando sua viagem. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz um Travel Money, um cartão que chama Travel Money, que é um cartão que você faz em qualquer casa de câmbio, tá? E aí você, com esse cartão, por exemplo, no meu caso, se eu precisasse de dinheiro, meus pais poderiam mandar dinheiro do Brasil pra mim. Ah, pai, se você quiser, por exemplo, pedir pros seus pais tirar dinheiro da tua conta e depois tá nesse cartão pra você, você pode fazer isso. Eu fiz esse cartão porque o meu cartão internacional não tinha chegado ainda na minha casa, porque minha viagem não foi planejada, eu não tinha cartão internacional até então, e aí eu pedi um e não ia chegar até a data da minha viagem. Então eu fiz esse Travel Money. Pra fazer esse Travel Money, eu paguei uma taxa de R$ 356 para ter esse cartão. E aí eu comprei pra vir pros Estados Unidos $1.000 eu coloquei esses $1.000 no cartão e eu paguei R$ 3.400 nesses $1.000, porque o dólar tava 3,40, a cotação do dólar tava 3,40. Além disso, eu paguei as passagens. É muito bom, quando você vem pra cá, eu, por exemplo, comprei passagem de vinda e de volta. Por quê? Porque além da entrevista do dia do visto, pra você ter seu visto aprovado, você tem uma segunda entrevista, que é quando você, no meu caso, a minha entrevista foi em Houston, que foi a minha primeira cidade aqui nos Estados Unidos, no meu voo de conexão. E aí eles te perguntam data de vinda e data de volta. Eles podem te pedir todos os documentos do mundo, inclusive a sua passagem. Por isso que é importante ter sua passagem em mãos. Também quando você preenche o formulário DS 160 solicitando visto, você tem você coloca lá a previsão de chegada, a previsão de partida dos Estados Unidos. Então é muito bom você ter passagem de ida e volta. Enfim, eu gastei R$ 3.410 nas minhas passagens de vinda e de volta Brasil e Estados Unidos. E assim, gente, de novo, minha viagem não foi planejada. Esse valor é, tipo, caríssimo, tá? Eu achei caríssimo. E
Eu tenho um amigo que ele conseguiu passagem de vinda e de volta por $300. $300. Tá, tipo, sei lá, se o dólar for tá R$4, ele pagou R$1.200, R$1.200 nas passagens de vinda, de ida e volta. Eu paguei 3.410. De novo, faça uma viagem planejada. Não faça como eu, não decida tudo em um mês. Faça uma viagem planejada que você pode economizar e muito. Bom, você já tá com passaporte, visto, tem um cartão contigo, passagens em mãos. O que você precisa fazer? Vem para os Estados Unidos. E aí? Onde você vai morar? O que você vai fazer da vida? Pois é. Especificamente aqui em San Diego, moradia aqui funciona da seguinte forma: tem os quartos compartilhados, você vai dividir com uma ou mais pessoas, e tem os quartos individuais. O que eu fiz? Eu já queria vir com um lugar pra ficar, óbvio, mas eu não queria pagar hotel, porque eu já sabia que eu ia ficar mais de um mês aqui. Então eu não ia ficar um mês no hotel, eu já queria vir com uma estadia fixa, né? Uma estadia que eu pudesse contar com aquilo. Então eu entrei no grupo do Facebook, que é Brasileiros em San Diego. Gente, aqui em San Diego tem muito brasileiro, tipo assim, tem muito brasileiro. É de você andar na rua e escutar português. Eu não tô brincando, não tô brincando. E assim, tem uma comunidade no Facebook que chama Brasileiros em San Diego, que você pode entrar e lá tem todas as vagas pra dividir quarto com brasileiro. Eu fiz isso. Eu encontrei um quarto numa casa com 4 brasileiros e eu entrei em contato com eles e eles foram uns amores comigo porque eles me aceitaram do Brasil. E geralmente quando você fecha uma casa aqui em San Diego, você dá um depósito e o aluguel. E aí pra me fechar essa casa aqui, eu dei o depósito adiantado, porque pra assegurar que eu tava lá no Brasil ainda, né? Aí no Brasil. Então eu paguei R$724,95 em um depósito de $200. Eu dei $200 de depósito, só que eu paguei em real, eu tava aí no Brasil. E aí meu aluguel era $500 por mês. Sim, compartilhando o quarto com mais uma pessoa. Porque aqui geralmente o aluguel varia de $500 a 600 para compartilhar com uma pessoa. De 450 a 550 para dividir o quarto com mais uma pessoa. E sei lá, tenho de 800 a 1.500 para você ter seu quarto individual. Só que também varia de área, varia de bairro de onde você tá. Eu, por exemplo, tô perto das praias. Hoje eu moro em Pacific Beach, mas eu morava em Point Loma. E eu pagava $500 de aluguel. Point Loma é um bairro maravilhoso. Tem tudo perto, ótimo, tá? Mas isso eu falo em outro vídeo, sobre localização. Mas basicamente é isso, sobre aluguel. Os seus outros custos que você vai ter básico são comida. Eu gasto, só pra mim, uma média de $200 por mês. Eu faço compra semanal, eu gasto em média $50 por semana. Eu tenho um custo de $200 por mês. Eu não tenho carro aqui ainda, então eu gasto em média, eu gasto $72 por mês pra andar à vontade de ônibus. Pra um lado, pro outro. Não é a melhor opção, mas é porque eu ainda não tenho carro. Se você já vier e tiver um carro aqui, você vai gastar em média $30 pra encher teu tanque. Aí o quanto que isso vai durar vai depender de quanto você roda. Talvez você roda muito, o tanque não dura uma semana. Talvez você não roda nada, dura 2 semanas. Talvez seu carro tá parado. Aí o negócio dura, né? Então depende muito. Mas você pode ter uma base. E também sobre telefone. Minha linha de telefone com a internet, eu pago $40 por mês. Com todos esses valores, aluguel de $500, comida $200, ônibus $72, eu tô contando porque eu não tenho carro, mas se você tiver carro, você conta o valor de $30. Se você tiver carro, quando você chegar aqui, tá, gente, que eu tô falando, quando você tiver que chegar aqui, comprar um carro, você vai gastar em média $30 pra encher teu tanque, ok? Tá, $500 de aluguel, $200 de comida, 72 do ônibus, $40 de telefone. Esses valores dá em média $812 por mês, tá? E esse valor do aluguel geralmente está incluso as utilities, água, luz, internet, essas coisas. Então geralmente você paga esse valor fechado. Tem casa que fecha separado, você tem que pagar o aluguel mais $50
de utilities, ou mais 10 dólares para comprar produto de limpeza. Então, tem casa que é separado. Por exemplo, no meu aluguel tava incluso só as utilities, mas as limpezas a gente dividia, que dava, tipo, no máximo 10 dólares para cada um por mês, tá? E então é isso. Se você tá vindo como turista, você vai gastar em média 212 dólares por mês, tá? Agora, esse valor é sem a escola. Por isso que eu falei, se você estiver vindo como turista, porque você não vai precisar estudar, você só vai estar aqui gastando esse valor básico. E, de novo, a comida eu só incluí, tipo, sei lá, arroz e feijão que você tá comendo. Eu não coloquei a tua cerveja do final de semana, que varia. Se você sai muito, você vai gastar mais. Se você não sai muito, aí tu não gasta, tá? Mas pelo menos o sorvetinho você vai gastar, então você coloca aí, sei lá, mais uns 100 dólares por mês. Aí varia de pessoa para pessoa. De novo, eu tô dando uma base, um custo médio para que eu tenho aqui, tá? Mas varia de pessoa para pessoa. Se você vier como estudante, você pega esses 812 dólares e acrescenta de 300 a 500 dólares por mês. A escola pode custar de 300 a 500 dólares. Essa é a faixa de quantas escolas custam aqui. Se a escola custar 300 dólares, tu vai gastar 1.112 dólares por mês. Se for 400, 1.212 dólares por mês. Se for 500, 1.312 dólares por mês. Então, você pode ter uma média de gasto de 1.500, você pode colocar aí 1.500 dólares por mês se você vier como estudante, 1.500 dólares por mês. E se você vier como turista, você pode colocar uma média de 1.000 dólares por mês para o seu gasto médio, que é o que você vai gastar, entendeu? Que é o seu custo básico de moradia, de comida, de alguns passeios. E não esbanjando tanto. De novo, varia de pessoa para pessoa. Se você sai muito, tu vai gastar mais. Se você não sai muito, tu vai gastar menos. Exato. Bom, eu espero que você tenha, com esse vídeo, você tenha uma média de quanto você vai gastar morando em San Diego, na Califórnia. E assim, me desculpa se não ficou alguma coisa clara. Você pode mandar um e-mail pra mim, gente. De novo, eu tenho uma página no Facebook e tenho um e-mail onde eu respondo todas as perguntas. Se você mandar um e-mail pra mim, ou se você mandar uma mensagem na minha página do Facebook, eu vou te responder, tá? Às vezes eu recebo direct no meu Instagram, vários directs que eu não consigo responder todos. Eu teve uma vez que eu tava conversando com uma moça que me acompanha, tava super legal, bacana, a gente tava trocando uma ideia, mas tem uma hora que não consigo trocar ideia com todo mundo, me desculpem. Mas se você tem uma dúvida, manda e-mail pra mim que eu vou tentar responder da melhor forma. Se ficou alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários. Eu sei que eu tô meio sumida, me desculpa, mas aconteceu um tanto de trem aqui, gente, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Me desculpem pelo sumiço, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, de novo, só posta aqui. Eu espero que esse vídeo seja claro. Eu tentei fazer um vídeo curto, mas eu não sei se ficou curto, então... É isso. Eu vou tentar não sumir e fazer vídeo semanalmente. De novo, dúvidas, críticas, sugestões, só mandar pra mim. E se você gostou, dá um joinha pra mim e compartilhe com os amigos. E se você quiser ser o primeiro a ser avisado sobre quando eu colocar um vídeo aqui no canal, que a partir de hoje será semanalmente, se inscreva no meu canal e seja muito bem-vindo. Muito, muito, muito obrigada e tenha um ótimo dia. Até!